A maçã, símbolo de saúde e vitalidade, repousa sobre a mesa. Mas para alguns, essa fruta tão comum pode se transformar em um inimigo silencioso, um gatilho para uma série de desconfortos digestivos, inchaço, gases, dores abdominais. Sensações que te aprisionam, te roubam a paz e a alegria de simplesmente saborear um alimento. Você se sente aprisionado por essas restrições alimentares, por essa constante sensação de desconforto. Você se sente incompreendido, sozinho, nessa jornada de sofrimento. A intolerância alimentar é um sinal sutil, muitas vezes ignorado, de um desequilíbrio na sua microbiota intestinal. Não se trata apenas de uma simples dificuldade digestiva, é uma mensagem codificada em sintomas, um pedido de socorro do seu corpo. É a sua microbiota, a complexa teia de vida que habita seu intestino, gritando por ajuda, por equilíbrio. Ela está dizendo: eu preciso de ajuda para processar este alimento. Seu intestino é um ecossistema complexo, um universo microscópico, onde trilhões de micro-organismos trabalham incansavelmente, em uma dança delicada e intrincada, para extrair os nutrientes dos alimentos que você ingere. Quando essa dança é perturbada, quando a harmonia é quebrada, o resultado são os desconfortos digestivos, a intolerância que te aprisiona, te impede de viver plenamente. É uma mensagem da sua própria natureza, um chamado para a autocura. Imagine a sua microbiota como um time de atletas altamente especializados. Cada bactéria, cada fungo, desempenha um papel específico nesse processo complexo de digestão e absorção. Mas se alguns atletas estão ausentes, se outros estão desnutridos, o desempenho da equipe como um todo é afetado. O resultado, uma digestão deficiente, levando a inchaço, gases, desconfortos abdominais, e uma desconexão profunda com o seu próprio corpo. A intolerância alimentar não é uma sentença, mas sim um convite para uma jornada de autodescoberta, uma oportunidade para entender melhor a linguagem do seu corpo, para aprender a nutrir sua microbiota e restaurar a harmonia do seu ecossistema intestinal. Através de testes específicos, podemos identificar os alimentos que desencadeiam essas reações adversas, abrindo caminho para uma alimentação mais consciente, mais conectada com as necessidades do seu corpo. E nesse processo de escuta e reconexão, você reencontra a liberdade, a alegria de se alimentar sem medo, sem sofrimento. Você reconecta com o prazer simples de nutrir o seu corpo, saboreando cada alimento sem culpa, sem aprisionamento. A sombra da ansiedade paira sobre você, uma névoa opaca que obscurece a clareza dos seus pensamentos, a leveza do seu ser. A inquietação se instala, um nó na garganta que aperta o peito, roubando a paz interior. Você se sente perdido em um mar de preocupações, sem encontrar um porto seguro, um refúgio para sua mente agitada. E essa agitação, essa inquietação constante, pode estar profundamente conectada com o seu intestino, com o ecossistema complexo e misterioso que habita o seu interior. O eixo intestino-cérebro, uma via de comunicação invisível, mas poderosa, conecta esses dois mundos aparentemente distantes. Seu intestino, com sua imensa população de micro-organismos, não é apenas um órgão digestivo, é também um centro de produção de neurotransmissores, mensageiros químicos que influenciam seu humor, suas emoções, seu estado mental. Imagine a complexidade dessa interação, essa sinfonia silenciosa que molda sua experiência interior. Quando a harmonia é quebrada, quando o equilíbrio da microbiota intestinal se perde, essa comunicação fica comprometida, e os sinais de alerta se manifestam na forma de ansiedade, irritabilidade, mudanças de humor. É como se a orquestra interior começasse a desafinar, as notas se chocando em uma dissonância que repercute em toda a sua experiência existencial. A ansiedade, então, se torna um grito silencioso dessa disfunção, um reflexo do desequilíbrio interno. Imagine o seu intestino como um jardim exuberante, onde florescem bilhões de micro-organismos. Cada um deles contribui para a saúde do seu jardim, para a produção de substâncias essenciais para o seu bem-estar.
Mas se ervas daninhas invadem o espaço, se o equilíbrio é rompido, as flores murcham e o jardim perde sua beleza e sua força. E essa perda de vitalidade se reflete em seu estado mental, na forma de ansiedade, de inquietação. A jornada para resgatar a calma interior, para acalmar a mente agitada, passa pela reconexão com o seu intestino, com o ecossistema que te sustenta. É uma jornada de autoconhecimento, de escuta atenta ao corpo, de nutrição consciente. Uma busca pela harmonia interior. E nessa busca, você reencontra a paz, a serenidade, a capacidade de se conectar com a sua própria força interior. A força que te permite navegar pelas tempestades da vida com mais leveza, mais equilíbrio. A força que te permite florescer. Um espelho reflete sua imagem, mas revela muito mais do que apenas sua aparência física. Ele mostra a pele, a sua tela externa, que muitas vezes reflete o que acontece em seu interior. Acne, eczema, psoríase. Essas condições cutâneas podem ser sinais silenciosos de um desequilíbrio profundo, uma dissonância que ecoa do seu intestino para sua pele. Você se sente desconfortável com sua pele, com essas imperfeições que parecem te aprisionar. Você se sente julgado, invisível por causa delas. Sua pele, a maior extensão do seu corpo, é um reflexo direto da saúde do seu intestino. A inflamação intestinal, causada por um desequilíbrio na microbiota, pode se manifestar externamente em problemas cutâneos. É como se a dissonância interna se projetasse na sua tela externa, revelando a necessidade de uma reconexão profunda, um restabelecimento da harmonia. A sua pele está clamando por socorro, por um equilíbrio que precisa ser restabelecido de dentro para fora. Imagine seu intestino como um rio caudaloso, carregando nutrientes e substâncias essenciais para a saúde de todo o seu corpo. Quando esse rio está limpo, quando a correnteza flui livremente, a pele se beneficia, se mantém radiante e saudável. Mas se o rio está poluído, se a correnteza está obstruída, a pele reflete essa impureza, manifestando-se em irritações, inflamações, imperfeições. A pele, então, se torna um indicador da saúde interior, um reflexo da harmonia ou desequilíbrio do seu sistema digestivo. A conexão entre o intestino e a pele é profunda, intrincada, uma teia invisível que une essas duas partes aparentemente distantes do seu corpo. A microbiota intestinal, com sua complexa interação de micro-organismos, desempenha um papel fundamental nessa relação. Um desequilíbrio na composição da microbiota pode levar à inflamação sistêmica, que se manifesta na pele na forma de acne, eczema ou psoríase. É um chamado para a cura, um sinal de que algo precisa ser restaurado. A jornada para uma pele radiante, para uma pele que reflete a beleza interior, passa pela reconciliação com seu intestino, pelo restabelecimento da harmonia interna. É uma jornada de autoconhecimento, de cuidado com o que você come, com como você vive. É uma busca por um equilíbrio que se manifesta em cada célula do seu corpo, culminando em uma pele saudável, vibrante, um reflexo da beleza que reside em seu interior. É uma busca pela reconexão com a sua própria natureza, com a harmonia que te permite florescer. O pão, alimento básico em muitas culturas, fonte de conforto e energia, pode se transformar em um inimigo silencioso para alguns. Uma simples fatia pode desencadear uma cascata de desconfortos, inchaço, dores abdominais, fadiga inexplicável. Você se sente culpado por não conseguir desfrutar de um alimento tão comum. Você se sente incompreendido, sozinho em sua luta contra esses sintomas. A sensibilidade ao glúten e a permeabilidade intestinal, muitas vezes confundidas, são condições que podem afetar profundamente sua saúde e bem-estar. Não se trata apenas de uma simples intolerância alimentar. É um sinal de um desequilíbrio mais profundo, uma disfunção na barreira protetora do seu intestino. Seu corpo está te mostrando que algo não está funcionando como deveria. Seu intestino está pedindo por ajuda. Imagine seu intestino como um castelo medieval, com muralhas imponentes que protegem o reino interior. Essas muralhas são formadas
por uma camada de células, uma barreira que impede a entrada de substâncias nocivas na corrente sanguínea. Mas quando essas muralhas estão enfraquecidas, quando a permeabilidade intestinal Leaky Gut se instala, o castelo se torna vulnerável, permitindo a entrada de invasores. E o glúten, para alguns, age como um desses invasores, exacerbando a inflamação e desencadeando uma série de sintomas. O glúten, uma proteína presente no trigo, cevada e centeio, pode causar uma resposta inflamatória em indivíduos sensíveis, mesmo sem a presença de doença celíaca. Essa inflamação contribui para o enfraquecimento da barreira intestinal, permitindo a passagem de moléculas que normalmente seriam bloqueadas, exacerbando ainda mais a resposta imune e contribuindo para a desbiose e desequilíbrio da microbiota intestinal. É uma reação em cadeia, um ciclo vicioso que precisa ser interrompido. A jornada para restaurar a saúde intestinal e superar a sensibilidade ao glúten passa pela compreensão dessa complexa interação, pela busca de um equilíbrio interno. Não se trata apenas de eliminar o glúten da dieta. É uma busca por uma nutrição consciente, por um estilo de vida que fortalece a barreira intestinal e restaura a harmonia do seu ecossistema. É uma jornada de autoconhecimento, de escuta atenta ao seu corpo, de reconexão com a sua própria capacidade de cura. É uma busca pela harmonia interna que se manifesta em uma saúde integral, em uma vida plena e livre de sofrimento. O silêncio muitas vezes grita mais alto do que palavras. A fadiga que te esgota, a intolerância que te limita, as mudanças de humor que te confundem, a pele que te incomoda, a sensibilidade ao glúten que te aprisiona. Esses são os sussurros silenciosos do seu corpo, mensagens codificadas que indicam um desequilíbrio profundo em seu intestino. Você se sente perdido, sem saber para onde se virar. Você se sente culpado por não conseguir controlar esses sintomas. 5 sintomas, 5 janelas que se abrem para o universo interno, para a complexa teia de vida que habita seu intestino. Cada um deles é um fragmento de uma história maior, uma história que precisa ser ouvida, entendida e, finalmente, curada. É uma história sobre a conexão profunda entre a sua microbiota e o seu bem-estar, sobre a capacidade extraordinária do seu corpo de se autorregular, de se curar. A fadiga crônica, a intolerância alimentar, as alterações de humor, os problemas de pele e a sensibilidade ao glúten são sinais de que algo precisa mudar. São mensagens que te convidam a uma jornada de autoconhecimento, a uma reconexão profunda com seu corpo, com a sua própria natureza. É uma jornada de escuta, de observação atenta aos sinais que seu corpo te envia, um chamado para a cura. Não se culpe por sentir esses sintomas. Não se sinta sozinho em sua luta. Você não é um fracasso por não conseguir controlar seu corpo. Seu corpo está te mostrando o caminho, te guiando para uma compreensão mais profunda de si mesmo, para uma reconexão com a sua capacidade inata de cura. É uma jornada que exige paciência, perseverança, mas que culminará em uma vida mais plena, em uma saúde integral. A jornada para uma saúde intestinal vibrante começa com a escuta. Ouça seu corpo, observe seus sintomas, entenda a linguagem do seu intestino, e a partir dessa compreensão, comece a construir um caminho para a cura. Um caminho que te levará de volta para si, para a harmonia interior que te permitirá florescer. Um caminho que te permitirá viver uma vida plena, conectada com a sua própria natureza, forte e radiante. Um caminho que te permitirá ser. A jornada para uma saúde intestinal vibrante não é uma corrida, mas uma caminhada contemplativa, um processo de autodescoberta que requer paciência, perseverança e, acima de tudo, compaixão consigo mesmo. Você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas compartilham suas lutas, suas esperanças e seus sucessos na busca por um intestino saudável, por uma vida mais plena. Lembre-se que cada corpo é único, um universo complexo com suas próprias necessidades e peculiaridades. Não existe uma solução mágica, uma fórmula pronta que se aplique a todos. A chave para o sucesso reside na individualização do tratamento, na busca por um caminho personalizado que respeite e honre a singularidade do seu ser. É um processo.
de aprendizado contínuo, de escuta atenta ao seu corpo, de adaptação constante. A busca por um intestino saudável é uma jornada de autoconhecimento, de reconexão com a sua própria natureza. É um processo que envolve não apenas a alimentação, mas também o manejo do estresse, a prática regular de exercícios físicos e a busca por momentos de calma e introspecção. É uma jornada que nutre o corpo e a alma, restaurando o equilíbrio entre o físico e o emocional. Imagine sua microbiota como uma floresta exuberante que precisa ser cuidada, nutrida e protegida. Uma floresta que floresce em um ambiente de harmonia, de equilíbrio. É através da nutrição consciente, da escolha de alimentos que favorecem o crescimento de bactérias benéficas, que você cria um ambiente propício para a regeneração e o florescimento dessa floresta interior. A jornada para um intestino saudável é um ato de amor próprio, uma demonstração de respeito e carinho por seu corpo. É um processo que exige paciência, perseverança e compaixão. Não se culpe por tropeços ou retrocessos. Celebre cada pequeno passo, cada conquista, por menor que seja. A jornada é longa, mas a recompensa é uma vida mais plena, mais leve, mais conectada com sua própria natureza. Uma vida que floresce em harmonia, em equilíbrio. Uma vida que te permite ser, simplesmente ser.